para o top de 5 segundos. Firme e forte na onda do esporte. Hoje você vai curtir tudo aqui no Momento do Esporte. O final da primeira rodada da Libertadores, da Sul-Americanas, a segunda rodada do Campeonato Brasileiro que vai pegar fogo com jogos importantes. Renato Gaúcho, que só falta assinar, está tudo certo com o tricolor das Laranjeiras e o clube do seu coração, é claro, aqui no Momento do Esporte que está começando. Um abraço do tamanho do Brasil para você, meu amigo, minha amiga, que me acompanha há mais de 38 anos aqui no Momento do Esporte. Olha, foram 18 anos na CNT, mais 7 anos na Record, 7 anos na Bandeirantes, 4 anos na TV Caracol, lá nos países sul-americanos. Agora estamos aqui na Napa TV, sabe por quê? Na Napa TV é muito mais esporte para você, meu irmão. E a gente vai começar o programa com o nosso quadro Jogo Rápido, né? Com os resultados de imediato da Copa Sul-Americana e também da Copa Libertadores, que foram concluída a primeira rodada com os seguintes resultados. Pela Sul-Americana, tivemos o Cerro Largo empatando com Defensa e Justiça, resultado surpreendente. O Chique Runa venceu o Palestino por 1-0. O Puerto Cabello empatou em 2-2 com o Lanús. E o GN San José empatou em 1-1 com União Espanhola. Já pela Libertadores, tivemos o Bahia empatando com o Inter, um jogão de bola, realmente um jogo sensacional. O Sport Cristal perdendo em casa para o Palmeiras por 3-2. O Central Córdoba empatando com a LDU, resultado bom. E o Deportivo Táchira perdendo para o Flamengo por 1-0, um jogo realmente um fio desencapado. Já pelo Campeonato Brasileiro, é a segunda rodada que acontece nesse final de semana. Portanto, amanhã, sábado, nós teremos 3 jogos. O Corinthians enfrentando o Vasco, lá na Neoquímica, às 18h30. O Ceará enfrentando o Grêmio no Castelão, às 18h30. E o Botafogo nisso, vai receber o Juventude no Newton Santos, às 21h. Eu só não entendo esse horário de sábado, às 21h. É muito, sacrificante para os torcedores. O cara vai, o jogo 21h, sai de lá meia-noite, o Rio, uma violência danada. Olha, eu sou totalmente contrário a esse horário, mas como quem paga são as televisões, que têm os direitos de transmissões, então bota o horário que quiserem, e a CBF tem que cumprir, entendeu? No domingo teremos Fluminense e Bragantino no Maracanã, às 16h. Atlético Mineiro e São Paulo no Mineirão, 16h. Mirassol e Fortaleza lá no Maião, olha só, no Maião, às 18h30, Internacional e Cruzeiro no Beira-Rio às 18h30, Vitória recebe o Flamengo lá no Barradão às 18h30, Sport e Palmeiras na Ilha do Retiro também às 18h30 e Santos e Bahia na Vila Belmiro às 20h30. Vou falar rapidamente sobre esses jogos, começam no sábado 3 jogos e o complemento da rodada no domingo. Tem coisa aqui que não dá para mim entender. Olha só, o Santos e Bahia vai ser na Vila Belmiro às 20h30. O Flamengo vai jogar com Vitória às 18h30. Meu amigo, quem deveria jogar um pouquinho mais tarde era o Flamengo, que está na Libertadores. Daqui a pouco a gente vai falar do noticiário do Flamengo. A maratona que o Flamengo fez, mais de 15 horas de voo, mais de 4 horas esperando lá na migração. Coisa absurda que a Sul-Americana tem que tomar uma providência. Um funcionário só atendendo lá no aeroporto. Coisa de maluco. Isso aí você vai saber daqui a pouco. E hoje também tem o quem é quem, hein? Hoje tem o quem é quem da rodada. Hora e meia de falarmos do clube do seu coração. Botafogo, meus amigos, minhas amigas, depois de fazer um jogo sensacional com o Palmeiras, onde empatou 0-0, poderia ter vencido, encheu a mídia
de elogio. A mídia elogiou muito o Botafogo. Esse é o Botafogo, o campeão está de volta. Pô, foi a sua estreia na Libertadores, decepção total. Na minha opinião, decepção. Porque não conseguiu vencer a Universidade do Chile, foi derrotado por 1-0 e o mais importante de tudo, em termos negativos, é que o time não jogou absolutamente nada. Né? Foi um bando em campo, time desorganizado, né? E foi 1-0, poderia ter sido até mais. Né? Poxa, um time da qualidade do Botafogo não conseguir vencer a Universidade Católica, né? Você tem uma ideia? A folha de pagamento da Universidade Católica é 12 milhões. Sabe quanto é que é o custo do Botafogo? 500 milhões. Então realmente alguma coisa tem que ser feita, né? Botafogo que iludiu o torcedor, todo mundo pensava que ia repetir a mesma exibição lá no Allianz Parque, foi uma negação. Vamos ver agora esse jogo no final de semana, que o Botafogo vai receber o Juventude, daqui a pouco a gente vai falar sobre esse jogo, porque antes, rapidamente, nós vamos curtir aí o Renato Paiva, técnico do Botafogo, falando sobre essa derrota. Boa noite. Primeiro que tudo, não é um jogo muito mal conseguido da nossa parte, e outra vez com os mesmos pecados do último jogo com o Palmeiras, que é a definição no último terço. Não conseguimos finalizar as jogadas. Hoje não foram tantas como as do Palmeiras. A primeira parte conseguimos ter um bocadinho mais de bola e chegar ao último terço, mas depois temos poucas finalizações para a posse de bola que temos. E a nossa posse de bola tem que ser mais efetiva e tem que terminar mais em jogadas, tem que terminar mais em finalizações, perdão. Sim, estava a abanar a cabeça porque o plano de jogo era claro em relação a uma linha de 5 contra quem nós jogávamos numa linha de 5. E nós não conseguimos perceber, ou melhor, não conseguimos aplicar aquilo que era o plano de jogo na forma de fazer mal à Universidade do Chile. E portanto, por aí foi o meu abanar de cabeça, porque nós ganhávamos a bola e insistimos no mesmo corredor e nas mesmas zonas e não conseguimos daí sair, em especial na primeira parte. Depois, sempre que tivemos mais paciência, conseguimos chegar a zonas de finalização, e foi os momentos em que conseguimos finalizar, foi aqueles em que nós tivemos mais posse, em que movemos mais o adversário e conseguimos aumentar o número de passes entre os jogadores para progredir contra uma linha de 5 que se defende bem, que é sempre difícil jogar contra uma linha de 5, e nós muitas das vezes precipitados. Depois, na segunda parte, há o cansaço evidente de alguns jogadores, eu tenho que mexer e vou mexer procurando outro tipo de jogo, outro tipo de sistema, mas também não funcionou. Acabámos por sofrer um golo em 2 finalizações do adversário, que nos penaliza, mas o jogo é mesmo assim e de facto nós temos que melhorar muito na parte da criação, finalização, porque defensivamente até não estivemos mal, a equipa portou-se até muito bem, quase não há oportunidades do adversário, a não ser praticamente o golo. Mas é um facto que nós temos que definir melhor as jogadas. Estou-me a recordar de um contra-ataque em que estamos em superioridade numérica e não conseguimos sequer finalizar, e isto nós temos evidentemente que melhorar. Quanto ao Igor, vamos jogar com 11 de certeza, não está o Igor, estará outro jogador. Não é uma dor de cabeça para mim, é uma dor de cabeça para o Igor que não joga, e eu tenho que encontrar soluções para encontrar a melhor solução que dê uma resposta, mas vamos entrar com 11. E temos que entrar com 11 para dar uma resposta afirmativa, porque obviamente não queríamos entrar assim na competição. É um resultado que nos desilude e que nos desilude a nossa torcida, e portanto temos que corrigir isto muito rápido. Muito bem, você já curtiu o Renato Paiva? Eu repito, o Botafogo volta a jogar neste final de semana contra o Juventude, do Nilton Santos, um jogo difícil. Juventude é um time encarnado, um time encardido, um fio desencapado. Não pense você, torcedor do Botafogo, e vai encontrar moleza não. Botafogo vai ter um jogo difícil, né? Renato Paiva ainda está vendo se tenta recuperar o Savarino não jogou lá, né? O Basto ainda é dúvida. Eu acho que de repente o Savarino pode voltar. O Savarino faz muita falta, Esse esquema tático adotado pelo Renato Paiva não deu certo, né? O time foi um amontoado em campo, inclusive teve que substituir o Marlon Freitas, cara, o capitão daquele jogo. O Marlon Freitas que é o esteio do time, é o cara que organiza, né? Ele juntamente com o Gregor. O time não teve criatividade lá. Tomara que aqui
do Newton Santos, com o apoio da sua torcida, o time consiga fazer um grande jogo e consiga sua primeira vitória já nessa segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Saindo do Botafogo, vamos falar do tricolor das Laranjeiras, do Fluminense. O Fluminense que na estreia conseguiu uma vitória na Sul-Americana, né? Nós temos muitas novidades sobre o Fluminense, mas não vou me estender muito não, porque quem sabe tudo de Fluminense é ele, Marcos Salles. Vem de lá, Marcos Salles! Estamos de volta, Napoleão, dessa vez para poder falar sobre a equipe do Fluminense que definiu aí o treinador. A princípio, o Fluminense tinha feito aí um contrato com o Milito, que deixou o Atlético Mineiro há pouco tempo, mas o Milito acabou recusando devido a problemas familiares. E aí o Fluminense fechou com o Renato Gaúcho, que assinou até o final da temporada. Além do Renato Gaúcho, 2 auxiliares, Alexandre Mendes e também o Marcelo Salles estarão aí, né, ajudando o Renato Gaúcho nessa volta ao Fluminense. Ele que já dirigiu a equipe tricolor por 7 oportunidades e agora volta aí a comandar a equipe tricolor. Ele que já foi campeão da Copa do Brasil e vice-campeão da Copa Libertadores comandando o Fluminense. Ele já trabalha no dia de hoje, né, com a equipe, já vai treinar a equipe, preparando a equipe para o jogo de domingo, e também no dia de amanhã faz o último treino em busca da melhor formação para poder enfrentar a equipe do Bragantino. O Fluminense que venceu, né, na sua estreia na Copa Sul-Americana 1-0, e a tendência até que ele utilize essa equipe que foi a equipe titular que venceu na Copa Sul-Americana, que é a seguinte, tá? O Fábio no gol, com o Guga na lateral direito, o Thiago Santos e o Freitas na zaga, com o René na lateral esquerda, meio campo com 3 volantes, o Hércules, o Martinelli e também o Lima, e na frente Canóbio, Cano e também o John Arias. Essa é a possível escalação para o jogo de domingo da equipe do Fluminense, Napoleão. Valeu demais. Obrigado, Marcos Salles, pelas suas informações. Olha, quero apenas lembrar que o time do Fluminense foi dirigido pelo Marcão, amigo dos jogadores e tal, conseguiu esse bom resultado contra o Once Caldas. É muito importante conseguir logo de cara uma vitória. Estrear com vitória é uma coisa maravilhosa. E o Fluminense conseguiu. Agora tem esse imbróglio aí, o Marcos Salles já deu informações sobre o Renato Gaúcho. Dizem algumas emissoras, alguns jornais, né, a mídia de um modo geral, que o assunto Renato já está 99,9% fechado, né? Eu só acredito quando o contrato estiver assinado. Na minha opinião, não está assinado o contrato, então vamos aguardar. Mas, pelo andar da carruagem, pelo pique da remada, o Renato Gaúcho, sinceramente, vai treinar o Fluminense e dar um bom padrão de jogo para o Fluminense. O Renato é um baita do treinador, né? Campeão por todos os clubes por onde passou. E falando em treinador, vamos curtir então o Marcão. Falar dessa vitória sofrida. Olha que o Fluminense foi amassado, mas conseguiu os 3 pontos. Voltou de lá com os 3 pontos, foram mais importantes. Fala, meu querido Marcão. A gente sabe que jogar aqui é muito difícil. E o nosso plano de jogo era realmente esse. Trabalhamos ontem, a gente tentar controlar o jogo, tirar um pouquinho da velocidade da equipe da Once Caldas. E para não ficar um jogo de lá e cá, e foi isso que aconteceu. A gente conseguiu, em algum momento, controlar esse jogo. A gente sabe que jogar aqui é muito difícil. Um jogo de muita transição, de muita velocidade. E esse foi o plano de jogo. Eles executaram muito bem. E em algum momento a gente controlou o jogo e tirou o conforto da equipe adversária. Isso nos fez, de algum momento do jogo, ter algumas situações de gols e tirar um pouquinho do conforto do adversário. Mas o plano de jogo realmente foi esse, a gente ficar com a bola, controlar um pouquinho o jogo, trabalhar de um lado para o outro, enervar um pouquinho, enervar um pouquinho o adversário. Acho que eles executaram muito bem o nosso plano. Muito bem, daí você curtiu o Marcão. O Fluminense volta a jogar agora contra o Bragantino no Maracanã neste domingo, é o jogo da televisão às 16 horas, né? Com certeza o torcedor tricolor vai comparecer e com certeza também vai desfazer a má impressão que o torcedor teve na estreia do time contra o Fortaleza, que tomou sapeca-iaiá lá no Castelão. Agora aqui vai ser de forma diferente, né? Saindo do Fluminense,
Vamos falar do Machão da Gama. Rapaz, o Vasco estava vencendo por 3-1 na estreia da Sul-Americana e conseguiu ceder o empate. Eu não vou me estender muito não, quem sabe tudo de Machão da Gama é ele. Está de volta, melhor cobertura do Vasco. Venha de lá, Marcos Salles. Boa tarde, Napoleão Nascimento, tudo bem? Boa tarde a todos que nos acompanham aí. Olha, o Vasco estreou na Copa Sul-Americana na noite de quarta-feira diante do Melgar no Peru e empatou em 3-3, só que esse empate frustrou a torcida vascaína, já que o Vasco esteve na frente por 2 vezes e com 2 gols de diferença, 2-1 e também 3-1. Só que a bola aérea, né, foi realmente uma bola que entrou com facilidade no setor defensivo da equipe do Vasco. E detalhe, né, o time do Melgar ainda perdeu um pênalti e o Vasco poderia ter ainda sofrido uma virada. Mas empatou em 3-3, mas o técnico Fábio Carrilli vai ter que corrigir rapidamente esse problema da bola aérea dentro da área do Vasco da Gama, principalmente ali pelo lado do Piton. Toda bola aérea que entra pelo lado esquerdo, o adversário consegue concluir o gol do Léo Jardim. E aí o Vasco, né, empatou e virou a chave. Agora já pensa na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. No sábado enfrenta a equipe do Corinthians na Arena Neoquímica. E aí é um pau com formiga, como você costuma dizer, já que o Vasco é freguês do Corinthians, costuma perder, e jogando lá o Vasco ainda não conseguiu uma vitória diante da equipe do Corinthians. E aí o técnico Carrilli também tem a intenção de poupar 2 jogadores, Felipe Coutinho e também Paulinho. A tendência é que a equipe do Vasco seja a seguinte, com o Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, João Vitor, Maurício Lemos e o Piton, no meio campo com o Hugo Moura, o Jair no lugar do Paulinho e o... Obrigado, Marcos, pelas suas informações, falando tudo do Machão da Gama, e vamos curtir aí as explicações do técnico Fábio Carrilli. Fala, treinador. Mas é uma verdade, no intervalo muitos jogadores pedindo oxigênio, só da linha defensiva ali 3, né, menos o João pedindo, outros jogadores no intervalo só aguento mais 10, 15 minutos, e aí a gente começou a desfazer da bola e viemos para trás, não conseguimos sair, jogadores sentindo o que lembra ali, não é desculpa isso, então, em cima de tudo que aconteceu, das circunstâncias, a gente tem que comemorar esse ponto, mas eu sei que um pouquinho mais de atenção a gente poderia estar levando 3 pontos daqui. Sobre o jogo, tudo que a gente imaginou, um time que buscava muito o jogo pelos lados, com bastante cruzamento. Nos preparamos para isso, mas não executamos bem também essa parte aí como tinha que ser feito, né? E o adversário fez 3 gols e os 3 por cima, né? A gente de um escanteio no primeiro tempo e 2 os 3 por cima. Vamos levantar a cabeça e pensar no Brasileirão daqui para frente. Valeu demais. Olha, só repetindo todas as informações que foram dadas pelo Marcos Salles. O Vasco volta a jogar amanhã, sábado, contra o Corinthians na Neoquímica, meu amigo. É um pau com formiga, é um fio desencapado. O Corinthians vem de 2 resultados ruins, né? Precisa se recuperar, perdeu recentemente. Então o Corinthians vai vir com tudo para cima do Vasco. Tomara que o Vasco consiga administrar o jogo e trazer lá da Neoquímica um grande resultado. Vamos fechar o programa falando do mais querido do Brasil, o Clube de Regatas do Flamengo. Olha, nós temos muitas novidades, mas muitas novidades mesmo sobre o clube mais querido do Brasil. Flamengo que jogou ontem, né? Olha, eu vou primeiro aqui fazer um preâmbulo sobre essa verdadeira maratona que o Flamengo fez. Foram mais de 12 horas de viagem no avião, aí desceram lá do aeroporto, né? Uma loucura, um funcionário só para atender. Daqui a pouco o Bruno Henrique vai falar tudo sobre isso, né? Vai esclarecer das dificuldades que eles encontraram lá para enfrentar o Deportivo Táchira no estádio Pueblo Nuevo, lá em San Cristóbal, na Venezuela. O time venceu por 1-0, né? 1-0, meu irmão, na casa do adversário, jogando da forma que jogou. É goleada. O time se fechou todo, jogou com diretor, preparador físico, presidente, todo mundo lá atrás, para furar aquele bloqueio. Não foi brincadeira não. E o Flamengo foi muito desfalcado. Os principais jogadores não estavam lá. O Wesley, que é a grande saída ali pelo lado direito, apesar que
O Guilherme Varela fez uma belíssima partida também, né? Não teve o Arrascaeta, não teve o Gerson, jogadores importantes não participaram, né? Então, eu acho que o resultado foi espetacular. É muito importante, eu repito, começar uma competição com a Libertadores, né? Que é uma competição muito difícil, mas muito difícil mesmo. Começar com vitória. Aí o time agora vai dar uma descansada. Antes de complementarmos esse noticiário, nós vamos direto. Não vou nem botar o Felipe Luiz, que a entrevista dele foi muito curtinha, viu, Natan? Ô, produção, vou botar logo direto o Bruno Henrique para falar dessas dificuldades que o time enfrentou lá, o time do Taça todo fechadinho, e também essa parada lá do aeroporto que foi realmente muito cansativo. Fala, Bruno Henrique. Olha, primeiramente, parabenizar o grupo pela entrega. E como você frisou, não é desculpa, mas 12 horas de viagem. Chegamos aqui na imigração, uma pessoa só atendendo mais de 50 funcionários do Flamengo, onde ficamos 1h30, mais ou menos 2 horas, para poder ser atendido. E mesmo assim, a gente hoje tivemos uma dificuldade, né? Uma linha de 5, onde a equipe deles bem postada, mas a gente, mesmo com 4 atacantes rápidos ali, fomos bem marcados, mas a equipe atrás foi muito sólida, nosso isolante muito bem também. Então, como eu falei, não é desculpa, mas o importante é a vitória. Conseguimos os 3 pontos aqui hoje. Talvez não apresentamos o futebol que o torcedor queira ver, mas os 3 pontos valeu. E é isso que a gente leva de bom daqui. Então, agora é pensar no próximo jogo. Jogo difícil também, fora de casa. Então, temos que estar preparados para um jogo dessa forma também, acredito eu. Uma equipe que vai estar bem baixa, até mesmo com a linha de 5 talvez, para poder sair no contra-ataque. A gente tem que ter calma dentro do campo, fazer o que o Felipe pediu e pede, e acredito que fizemos tudo aquilo que ele pediu, e a gente foi coroado com essa vitória. Muito bem, apenas lembrando a nação rubro-negra, o Flamengo ainda sobre o noticiário, está aguardando aí o fechamento definitivo, a assinatura do contrato do Jorginho, né? Também estão falando aí que o Andrés Pereira está com o pé no Flamengo, não sei, não vou me precipitar, não vou dar informação mentirosa, né? Tem muitos empresários oferecendo jogadores para o Flamengo, mas essa diretoria do Flamengo é nota 10, trabalha com os pés no chão, não vai fazer loucura, né? Se realmente o Andrés vai vir para o clube mais querido do Brasil para receber o salário que é o padrão do Flamengo, pode vir, será muito bem recebido, né? Apenas lembrando a nação rubro-negra, Flamengo, alguns jogadores já foram lá, já estão lá na Boa Terra, em Salvador, por exemplo, o Gerson, Arrascaeta, jogadores que não estavam aqui, Wesley. Segundo o departamento médico, os jogadores terão chance de iniciar o jogo contra o Vitória. Então o Flamengo vai seguir direto lá da Venezuela para Salvador, onde joga do domingo contra o Vitória, do Barradão, às 18h30. Né? Estamos colocando então o ponto final no Momento do Esporte, mas como hoje é sexta-feira, a gente tem o quem é quem, né? Quem é quem? Não poderia ser de forma diferente. O torcedor está ávido para saber a nossa opinião sobre os resultados dos jogos. E vamos lá. Do sábado, Corinthians e Vasco, empate. Ceará e Grêmio no Castelão, eu acho que mais um empate. Botafogo e Juventude, acho que o Clube da Estrela Solitária vai desencantar. 2-0 Botafogo. No domingo, Fluminense e Bragantino, 2-1 Fluminense. Atlético Mineiro e São Paulo, olha que jogo, hein? Atlético Mineiro e São Paulo. São Paulo vem de uma vitória aí. Eu acho que vai dar empate também. Mirassol e Fortaleza. Olha, não penso que o Mirassol vai ser uma carne assada não, hein? O Fortaleza é um time bem arrumadinho pelo Pablo Boigoda, mas vai ter que fazer um quilo certo para vencer o Mirassol. Eu acho que esse jogo vai ser empate. Internacional e Cruzeiro, 1-0 Internacional. Vitória e Flamengo, 1-0 Mengão, aos 45 do segundo tempo. Sport e Palmeiras,
empate 1-1. E Santos e Bahia, eu acho que o Santos vai desencantar, talvez com o retorno do Neymar, o Santos dessa vez vai ganhar o jogo. Muito obrigado pela audiência. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal. É o canal alternativo da Napa TV. É o Momento do Esporte Napa TV. É muito importante você se inscrever. Inscreva-se no nosso canal, dê o seu like, porque aí você vai indicar para a geradora, né? O Google, né? A rede social, de que o nosso programa está muito bem assistido do Brasil e do mundo, tá? Segunda-feira estamos de volta aqui com o Momento do Esporte, com muitas notícias, com resultados do Campeonato Brasileiro, porque você sabe, aqui da Napa TV, a Napa TV é muito mais esporte para você. Momento do Esporte, o início de uma grande amizade. Bom final de semana, tchau!